Deixa só eu fazer uma solicitação para a Lúcia, a Cristina, a Juteba. Quem tiver com o microfone ligado, se puder desligar. Obrigada, Iago. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Então, pessoal, boa noite. Agradeço imensamente a presença de todos. Estamos aqui começando mais um módulo da nossa formação EAD, né? Nós estamos aí num caminhar aí de 7 módulos que serão oferecidos, 3 deles serão presenciais. Agradeço a Beatriz também, né, por atender aí a nossa solicitação, o tema trabalhado. Desejo a vocês uma boa formação. A gente está por aqui, a gente só deixa a câmera desligada para poder não atrapalhar a atenção de vocês. E qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, tipo, ó, a Ana Beatriz, eu acho, né, falou que ainda não está participando do grupo. Então, vamos inserir a Ana no grupo também, tá bom? Desejo aí um bom proveito para vocês. Qualquer coisa é só chamar, pode interromper a aula, pode mandar as perguntas, não é isso, Bia? Com certeza. E a gente vai parando e vai respondendo, tá bem, pessoal? Obrigada. Bia, tá com você. Boa noite, gente, a todos. Como a Magali já me apresentou, né, eu sou Beatriz e já participei de uma formação aqui com vocês. Agradeço muito a oportunidade de estar participando aqui novamente e de ver que vocês colocaram em práticas algumas coisas que a gente conversou na última formação, que eu participei com vocês. Como a Magali falou também, estamos abertos a qualquer pergunta, pode interromper, mandar pelo chat, como o pessoal da organização achar melhor de ordenar as perguntas, que eu posso parar em qualquer momento para a gente discutir alguma coisa, porque às vezes eu vou estar falando um assunto que você já observou aí na sua horta ou na sua casa mesmo, viu alguma coisa no mercado. Então, vamos começar. O curso de pós-colheita, como a Magali comentou no início com vocês, ele é muito importante desse ponto de vista de que, mesmo se você não produz ainda, você vai conseguir conhecer melhor, escolher melhor o seu produto no mercado, nas feiras. E também, eu separei um espacinho da aula, hoje a gente vai fazer mais uma introdução, e no finalzinho dessa aula de hoje, eu separei para a gente conversar sobre a sanitização dos produtos na nossa casa, depois que a gente adquire esses produtos no mercado, né, as hortaliças folhosas. A gente vai conversar um pouquinho, saber como é que vocês costumam fazer. E aí, na próxima aula, a gente vai falar mais sobre o foco dessas instalações de pós-colheita, de uma forma mais comercial, para facilitar vocês na organização de vocês de cooperativa e tudo mais. Então, hoje vamos entender o que são essas práticas pós-colheita, quando que elas começam, o que está interligado com o quê. Vamos começar. Todo mundo está me ouvindo? Alguém pode me dar um sinal se está tudo certo? Tudo certo, Bia. Sim, está tudo certo aqui. Tudo certo aqui. Então, quando a gente fala de pós-colheita, os cuidados pós-colheita, né, eles não vão aumentar a qualidade dos produtos. Isso é importante a gente deixar claro. É mais para manter e prolongar aqueles atributos, aqueles nutrientes que já estão ali no produto, a qualidade de que você já adquiriu em todo o processo de produção. Ele não aumenta, mas ele mantém e prolonga a vida útil, que a gente chama o tempo de prateleira desse produto, quanto tempo esse produto vai ser consumido. Então, eu trouxe essa imagem aqui, eu tentei montar uma coisa para mostrar para vocês e conversar um pouquinho sobre esses tópicos, o quão tudo está interligado, né? Então, assim, não adianta a gente dominar a produção. Vamos falar de olericultura, né? Produção de folhosas, que eu acho que vocês devem ter bastante acesso aí em Maricá.
Não adianta a gente produzir um alface lindo, maravilhoso, se no final, na hora da colheita, essa colheita não for feita da forma adequada e após colheita também não, o armazenamento, o transporte, como que esse produto vai chegar numa feira, como que esse produto vai chegar no mercado, como a gente vê muitas vezes, né, nos mercados, os produtos, as hortaliças folhosas no geral, com um aspecto deteriorado, né? Então, basicamente, a nossa produção de hortaliça, nossos tratos culturais, eles estão interligados. O que é o trato cultural? É a retirada de plantas espontâneas, se for necessário, que muitas vezes a gente consegue manejar sem precisar retirar, principalmente a gente falando de uma produção agroecológica, o tratamento com relação a pragas e doenças, isso são os tratos culturais, né? A adubação adequada. Então, isso está atrelado à nossa produção para que a gente tenha uma colheita satisfatória, né? Do ponto de vista de tudo que a gente dispõe para aquela horta, para aquela produção. Tanto em insumo financeiro, né, o nosso investimento, quanto o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa vontade de que aquilo ali dê certo. A colheita é como se fosse a coroação final do nosso trabalho, né? Mas é importante a gente entender que não acaba na colheita, né? Nós precisamos ter todo o cuidado com o armazenamento desse produto até ele ser transportado para chegar na comercialização. E entre o armazenamento e a comercialização, o transporte também é muito importante a gente atentar e entender as condições desse transporte, como esse produto vai ser levado da nossa unidade para comercialização, né? E o que a gente compra para chegar na produção, como chega na nossa unidade, isso tudo a gente vai tratando aqui. Então, o principal objetivo do uso, né, dessas práticas corretas de pós-colheita, como eu falei, é manter a qualidade. Não é aumentar a qualidade, é manter essa qualidade do produto, manter a segurança do produto, o valor nutricional dele e minimizar também perdas e desperdícios. Por quê? No Brasil, isso é um dado de 2018, aproximadamente 5,3 milhões de toneladas de fruta e 5,6 milhões de toneladas de hortaliças, elas são desperdiçadas, né? Isso que é contabilizado. Se a gente olha muitas vezes em escolas, né, onde a gente repara mais, aquela quantidade de alimento que é desperdiçada das merendas, na nossa própria casa, se a gente for olhar também, quando a gente vai limpar um alface, a quantidade de folhas que elas são desperdiçadas ali, são colocadas, que seja na nossa compostagem, pensando num destino mais, assim, sustentável, mas mesmo assim não deixa de ser um desperdício, um produto que poderia estar sendo consumido pela gente, pela nossa família, que ou a gente produziu, ou a gente gastou dinheiro para ir lá comprar no mercado, né? Fez o esforço de comprar aquela hortaliça para a gente consumir, o tanto dela que é jogada fora, desperdiçada. Também nos ceasas, né? Então, no plantio, né, na cadeia produtiva, o que se estima é que essas perdas elas são de cerca de 10%, né, entre plantio e colheita. E quando a gente chega em manuseio e transporte, é cerca de 50%. E aí, já na nossa mão, como consumidor, cerca de 10%. Então, assim, a gente só perde na cadeia produtiva do plantio até chegar na mesa do consumidor, sempre vai ter alguma perda. Então, a gente precisa de práticas que vão minimizar isso. Nos CEASAs, muitas vezes, essa é a realidade. Essas fotos que eu coloquei, elas são do Globo e também do portal Luneta, mas
porque eu nunca tirei foto na Ceasa, mas já visitando várias vezes a Ceasa do Rio, atualmente estou residindo no Distrito Federal e também já visitei, aqui é bem menor o, o desperdício que a gente vê, né? Mas no Rio é muito grande e você vê muitos animais, muitas pessoas também ali tentando aproveitar alguma coisa desse material que ele é desperdiçado. É muito triste de ver esse desperdício. E acontece muitas vezes porque esse material ele já chega na Ceasa de uma forma que ele não pode ser comercializado, ou então ele começa a ser comercializado no início do dia e o calor, o manuseio vai estragando, vai deteriorando. Quando chega perto da hora do almoço, eles já descartaram muita coisa. O Ceasa do Rio, as pessoas começam a fazer as compras antes de 3 da manhã. Então, vamos lá. Como eu comentei com vocês, na agricultura a gente tem muita perda. Não tem como eu falar de pós-colheita sem passar por todas essas etapas. E para vocês que focam em uma produção, né? Acredito que a maioria deva produzir algo ou tenha o intuito de produzir em casa. É importante a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui tudo. Como eu falei, as perdas elas começam antes da colheita, né? Que a gente chama de pré-colheita, que é durante o cultivo. Então, durante o cultivo, como que a gente pode perder produtos? Com pragas e doenças, dependendo, se não for feito o controle adequado, a gente pode perder até a produção inteira, como as lagartas, lesmas, né? Alguns fungos nas folhas que a gente não consegue tratar a tempo, não dá a devida atenção e pode acabar perdendo a produção. Nisso, vocês já devem estar cansados de ouvir falar, mas para pragas e doenças, duas coisas importantes. Uma, rotação de cultivo, não ficar sempre plantando na mesma área a mesma cultura. E outra coisa, o cultivo diversificado. Vai plantar alface? Não planta só alface no canteiro. Planta uma outra coisa que você ou vai consumir ou vai poder vender também. Coentro, salsa, cebolinha. Isso falando das hortaliças mais conhecidas, mais consumidas, mas também a gente pode inserir punks. Nunca plantar só uma cultura no mesmo canteiro, na mesma área, porque a gente acaba atraindo problema quando a gente faz isso. Outro problema também recorrente antes da colheita, a má gestão da irrigação. Se vocês têm sistema de irrigação, ou se a rega é manual, com mangueira, com regador, é muito importante ver a necessidade da planta, porque a falta de água, a gente já sabe, vai ocasionar murcha, amarelecimento, a planta pode ou se desenvolver pouco, ou então a gente perder a planta, né? A morte da planta devido à falta de água. Alguns nutrientes também eles não são transportados. No caso do tomate, eu vou lembrar de trazer uma foto para vocês amanhã. Tem um problema muito sério que a gente tem nele, que quando você coloca água demais e fica naquela água demais, água de menos, água demais, água de menos, ocasiona umas rachaduras, então você já começa a perder aí. E o excesso de água, tanto ele vai atrair pragas e doenças para a cultura, quanto também pode ter apodrecimento de raiz e levar a vários outros problemas nessa gestão do seu empreendimento agrícola. E se for o excesso, digamos que seja um excesso de água que, ainda que não cause problema para o desenvolvimento da planta, a planta consiga se desenvolver ali no ideal para você comercializar ou consumir na sua casa, você está jogando água fora. E a gente está falando de produção agroecológica, de produção sustentável. A gente não pode ficar desperdiçando água, né? Água limpa, água de qualidade, que é a água que a gente usa na agricultura, não é ideal a gente desperdiçar. Então, irrigar o necessário.
né? Geralmente, o ideal, né? Nas horas mais frescas do dia, uma irrigação pela manhã. Se o tempo está muito quente, no final do dia, outra irrigação. E observar a necessidade da planta, né? O agricultor, ele vai entendendo, vai conhecendo a planta ao longo do cultivo. E também buscar assistência técnica, né? Nas cooperativas. Outro problema que também a gente tem que tomar muita atenção, e isso acarreta diretamente na qualidade pós-colheita, é a deficiência nutricional. Também na cultura do tomate, a deficiência de cálcio no tomate vai ocasionar umas manchas pretas bem na base do tomate e fica assim impossível de comercializar, porque você abre e ele dentro fica deformado, fica com uma mancha preta. É como se ele apodrecesse, ressecasse, porque falta o cálcio nesse transporte de nutrientes da planta. Outros nutrientes, como nitrogênio, que a gente tem muito no bocashi, né? O nitrogênio, como a gente já comentou em outra formação, e no esterco bovino. Quando a gente tem falta desse nutriente, a gente vai ter um produto com folhas mais amarelas, um produto menor, menos desenvolvido. Então, a gente precisa entender que tudo isso tá ligado, né? Que a nossa pós-colheita depende de todos esses fatores. Isso falando, como a Magali comentou aí com vocês, se você está produzindo, se você tem a intenção de produzir, né? A gente fala disso pensando em uma pessoa que está fazendo parte de todo esse processo, mas também serve para quem vai escolher no mercado. Porque essas coisas que a gente está conversando, você vai pegar um tomate no mercado essa semana e vai observar se ele está rachado, pode ser problema com água. Se ele está manchado, pode ser manchado de preto, né? Pode ser falta de nutrientes. Então, assim, vocês vão conseguir identificar isso também na hora de adquirir um produto para casa de vocês. Outra questão na pré-colheita, e já não faz tanta parte, assim, não tem mais tanta responsabilidade de quem está cultivando, né? São essas condições climáticas extremas que a gente vive. Mas aí, basicamente, a gente tentar ter um sistema mais resiliente possível, né? Cobertura no solo, porque se a gente tiver uma temporada de chuva muito forte, a gente vai estar com o nosso solo coberto, nossas plantas vão estar mais protegidas, né? Assim, uma boa adubação, como a gente comentou, uma diversificação de cultivos, porque se você perder em uma cultura, você ganha em outra, mas tentar ter um sistema resiliente, organizado, para diminuir as perdas que a gente possa ter em algum evento de condição climática extrema. Um outro evento é também se for um cultivo que depende de chuva, né, que não tem irrigação e depende de chuva, e quando tem a seca, a gente também tem alguns problemas. Então, o ideal é ter assim, uma segunda opção de cultura, ou um plano B para fazer irrigação se for necessário. E é isso. E aí, quando a gente chega na colheita, a gente já começa a falar de cuidados pós-colheita já inseridos na colheita. Por quê? A gente, na colheita, tem 3 questões que eu separei aqui para a gente conversar. O manuseio inadequado, 3 questões que causam perda. O manuseio inadequado desses produtos, né? A forma de colher inadequada, ou com ferramenta errada ou suja, né? Esse manuseio na hora de colher, ele pode ocasionar muita perda e pode ter certeza que realmente ocasiona. A colheita no momento inadequado, e aí esse momento inadequado a gente vai conversar mais na frente, nos próximos slides. Esse momento inadequado pode ser com relação a horas do dia mesmo,
né? Ou então, em outra questão, no momento inadequado quanto à maturação, ser um produto colhido antes da hora ou depois da hora. E também outra questão na colheita é a seleção deficiente. O que é isso? Quando a gente vai colher uma cultura e precisa selecionar ela quanto ou ao ataque de pragas e doenças ou até mesmo a maturação. Às vezes a gente vai colher e quem colhe alface, colhe e vai colocando já nas caixas, né? A pessoa já vai, a maioria das vezes, encaixotando. E é preciso selecionar o que está indo ali para aquela caixa, porque se você pega uma cabeça de alface e coloca lá com um apodrecimento, alguma doença fúngica na folha, é muito rápido de espalhar para as outras. Então, essa seleção precisa ser adequada. E já quando a gente vai falar de perda na pós-colheita, a gente tem perda por armazenamento inadequado, quando esse produto fica em algum lugar exposto, ou então em um lugar muito fechado, no transporte deficiente, que eu já comentei com vocês no início, que o transporte é crucial para uma pós-colheita de qualidade, né? Um bom transporte. Também no controle de pragas e doenças, porque pragas e doenças não é só lá no campo. A gente tem várias pragas e doenças de pós-colheita. Eu não sei se alguém já reparou, um mamão, se você deixar na fruteira por muito tempo, e se você deixar outro mamão encostado no mamão que está doente. Aqueles fungos, né, começam a espalhar de um para o outro. A mesma coisa laranja na fruteira, jiló, também acontece a mesma coisa. Eles vão se espalhando. Isso tudo é praga e doença pós-colheita. Não é lá no campo, são problemas que você não vai ver lá no campo. Você vai ver na fruteira da sua casa ou no depósito onde ficam armazenados os produtos antes da comercialização. Uma experiência muito legal de fazer em casa. Ruim é porque vai estragar o que você utilizar. Mas se você pegar um mamão saudável que você acabou de comprar e sem nenhuma mancha, aquele mamão perfeito, e pegar um outro que você tá lá na sua casa já na fruteira e tá com aquela mancha preta, ou um jiló também, tanto faz. E você pega um cotonete úmido e passa nessa ferida do mamão e passa no mamão limpo. E fica observando ao longo dos dias como que essa doença vai evoluir. É assim que funciona, só precisa encostar. Então, um mamão, estou dando o exemplo do mamão porque é fácil da gente ver em casa, né? Então, um produto com um esporo de fungo, que o esporo é como se fosse uma sementinha de fungo, né? Do mesmo jeito que a gente tem a semente das hortaliças que a gente planta e nasce a mudinha, o fungo é a mesma coisa. O esporo é uma sementinha dele que encostou e espalha muito mais fácil, a gente não consegue ver, né? Então é pior ainda, você não consegue ter certeza a olho nu, só com microscópio, lupa, alguma coisa assim, você não consegue ter noção por onde aquilo ali está se espalhando. Um tomate estragado também ocasiona esses mesmos problemas. Às vezes a gente vai lá no sacolão, né, no mercado, e coloca a mão para pegar um tomate que por cima está lindo. Coloca a mão tira a mão toda fedida, um tomate estragado, e em volta dele aquele monte de produto já deteriorando, né? Então, isso são pragas e doenças pós-colheita. A maturação desigual também, isso mais com fruto, né? E o tomate também, mas em folhosa dificilmente a gente planta geralmente tudo junto, né? E colhe tudo junto, porque são mais uniformes, né? E a qualidade da embalagem, isso também é muito importante. Dependendo da embalagem, você tem um produto perfeito e você estraga ele por causa da embalagem. Um produto que não aguenta muito umidade, você coloca numa embalagem que não tem troca gasosa, troca
do ambiente ali, não tem nenhuma aeração, né? E perde ele. Aqui, nessa foto, eu trouxe alguns desses problemas que a gente falou, né, nesse slide. Algumas fotos que eu peguei na internet, de pragas e doenças, né, começando ali o caramujo, a gente tem geralmente muito isso em horta, né, tem que ter um cuidado bem grande, porque ele transmite doenças, e aí a importância também da gente fazer a limpeza dos nossos produtos antes de consumir. Não é porque é na horta da nossa casa que a gente pode consumir sem lavar. Às vezes a gente vai lá no campo, eu que plantei, não sei o quê. Pega aquela folha de alface e mete na boca. Não faça isso. Também lagartas, né? E embaixo tem essa foto de uma lagarta no brócolis. No brócolis, elas acabam com o brócolis de uma facilidade absurda. Tem que estar sempre cuidando disso, pensando na pós-colheita também, né? Pensando no sucesso do cultivo. O tomate também, já com alguns amassados, provavelmente alguma incidência já de algum esporo de fungo, e também nas fotos da ponta, problemas relacionados à irrigação, né? Ou a falta embaixo, ou excesso, solo muito encharcado. E aí, falando de distúrbio fisiológico, que eles vão acontecendo aí no nosso produto, né, pós-colheita. O que a gente pode ter? A gente pode ter dano causado pelo frio nas nossas hortaliças, principalmente, também em fruta. Eu vou mostrar para vocês ali na frente a foto da banana, quando a gente tem problema dano causado pelo frio na pós-colheita. Dano causado por congelamento. Vou falar primeiro desses dois. Dano causado pelo frio, dá para observar, e congelamento, dá para observar, às vezes, eu não sei se alguém já guardou uma alface na geladeira, dentro de uma sacola, e depois de uns dias foi pegar e ela estava com a folha manchada, como se tivesse entrado água dentro da folha, em alguma mancha de folha, de água na folha, mais escura. E é exatamente isso. O frio ali, né, nas células, fazem ter como se fosse, a gente chama de extravasamento celular, como se tivesse uma bolha d'água e você furasse. É isso, aquele líquido fica ali na folha e o frio vai como se fosse queimando essas células, essas partículas dentro da folha, e fica aquela mancha. Às vezes fica mais amolecido, a gente não consegue nem consumir, muda o sabor. Isso é dano causado pelo frio e tem a ver com a temperatura que está na nossa geladeira. Na nossa casa, dificilmente a gente vai monitorar a temperatura da geladeira para guardar só hortaliça ou só fruta, né? Para a fruta que a gente vai guardar, para o que você vai colocar ali como salada, que você vai usar como salada. Você não vai guiar a temperatura da sua geladeira só por isso, porque você tem leite, você tem carne, você tem ovo, essas outras coisas na geladeira. Então, quando é na nossa casa, o ideal é a gente encontrar aquele lugar ali da geladeira que é frio, mas não com a temperatura não tão baixa, né? Quanto aquela parte de cima próximo do congelador. Se você colocar uma folha de alface ali, você vai entender o que eu estou falando. Então, vai visualizar, né? Então, na nossa casa, a gente busca colocar as coisas em locais mais adequados na geladeira. Agora, quando a gente está falando de venda, né, a gente vai ter que adequar a nossa unidade, né, as nossas instalações, seja a geladeira, seja o galpão refrigerado, ventilado, né, seja o transporte sem necessidade de passar pelo armazenamento, né, se não vai ser um produto minimamente processado,
ele pode ser colhido, passar pelas etapas de limpeza e direto para a venda, né, para comercialização. Mas se é um produto que ele vai passar aquele período ali na sua responsabilidade, antes de ser transportado e comercializado, a gente precisa cuidar dessa temperatura. Também, danos causados pelo calor são muito extremos em fruta, né? A gente vê isso em morango, a banana amadurece também muito mais rápido, né, no calor. Nas hortaliças também, se a gente for comprar hortaliça numa feira, a gente vê como é que fica murcha. Vou mostrar para vocês mais na frente umas fotos de brócolis com dano causado pelo calor. Também umidade em excesso também ocasiona problemas, amarelecimento, no alho e na cebola também o apodrecimento, né, deles, e também danos causados pela luz. Pela luz, é mais fácil de ver em hortaliça que ela é produzida, que a parte comercial dela, né, comestível, está embaixo da terra. Na cenoura, a gente vê, às vezes, uma pontinha da cenoura verde, esverdeada. Isso é porque ela ficou em contato com a luz solar, né? Ali ainda no campo. Também na beterraba a gente consegue observar isso. E onde é mais perigoso é na batata. Porque na batata, o dano causado pela luz, essa parte verde, a batata ela pode começar a produzir uma substância que a gente chama de solanina, e ela é tóxica para o ser humano. Então, quando você for escolher a batata no mercado, não escolha aquela que tem partes verdes, porque pode fazer mal. E na geladeira, às vezes, isso acontece. Então, o que é interessante? Por causa da luz da geladeira, né? Ou se você deixa ela em casa, em um lugar que pega muita luz, também pode acontecer se você deixa fora da geladeira. O ideal, quando a gente guarda a batata, é guardar dentro de um saco que ele não seja transparente. Aqueles sacos cinzas ou mais verdes, você guarda ela na geladeira dentro de um saco que tenha cor, que não seja transparente. Ou um pote. Tem lugares que comercializam ela em um saquinho marrom, porque já tiveram muitos, em outros países, já tiveram muitos problemas por causa dessa substância solanina, e aí comercializam no saquinho marrom e todo perfurado para evitar problema. Mas isso são os danos causados pela luz, é mais em alguns tipos de hortaliça e de fruta é mais visual, mas no caso da batata é bom a gente ter cuidado, né? Aqui, nessa foto, a primeira foto é a banana, né? Que eu comentei com vocês da temperatura. Olha só, a 0 graus Celsius, que é muito frio, a 0 graus, ela fica toda marrom. E por dentro, se essa banana ela foi colocada em um local frio antes dela amadurecer, por dentro ela não amadurece direito, ela fica com o que a gente chama de seca. Ela não amadurece e fica com a casca toda marrom. A 5 graus, logo abaixo dessa de 0 graus, ela começa a ficar. Ela continua verde, né? Ela não muda a cor igual na de 0 graus. Para vocês verem a diferença, só 5 graus. Ela não muda a cor, mas ela tem dificuldade de amadurecer. E muito provavelmente ela vai ficar com essa cica também. Já entre 10 e 15 graus é o ideal para a banana, né? Ela vai ficar, vai amadurecer com mais facilidade, vai ser um produto melhor de você consumir. E já em 20 graus, como eu comentei, né? Que a banana ela amadurece muito rápido em temperatura alta, ela fica bem escura, bem manchada, né? Essa banana aí eu usaria só se fosse para fazer um bolo de banana ou um doce. Mas para consumir ela fica muito madura. Esse trabalho, eles avaliaram isso em 2 semanas de estocagem da banana. E aí, do outro lado, é aquilo que eu comentei, da mancha na batata, a mancha esverdeada na parte de cima da batata.
Na verdade, pode acontecer se for no solo, né? Você vai ver mais na parte de cima na hora de colher, porque é aquela parte que fica em contato direto com o sol, se não tiver sido feita a amontoa de terra. Mas dentro da geladeira pode acontecer do lado, em cima, embaixo, em qualquer lugar, né? Vai ser a parte dela onde pegar mais luz. Aí aqui, o que eu comentei também dos danos em brócolis. Olha só como é que fica. A gente vê um brócolis normal, né, saudável, que é todo verdinho. Olha só como que ele fica amarelado. Isso acontece pelo calor e também a umidade. Então, se você produz brócolis e choveu, fica de olho, porque pode ser que no dia seguinte você precise colher, senão você vai perder tempo de prateleira, que é exatamente isso que a gente está falando quando a gente fala de pós-colheita. O brócolis, quando ele recebe uma chuva, no dia hoje, vamos dizer que hoje eu estou lá com meu canteiro de brócolis e choveu. Se amanhã de manhã eu acordar e tiver muito sol, eu vou tentar destinar essa produção, cortar, deixar secar, né, um pouco e comercializar. Por quê? Ele começa a manchar, ficar uma mancha marrom, essa água que fica quando ela vai secando com a incidência do sol, ela vai causando mancha e vai abrindo brecha para doenças, né? Ali e também doenças pós-colheita. Então, a alta umidade e a incidência solar, o calor extremo, ele faz com que a vida útil, né, essa vida de prateleira da cultura do brócolis, ela reduza muito. E a gente sabe que o brócolis é uma cultivar, é uma cultura que ela tem um valor agregado muito alto. Imagine vocês aí na produção agroecológica de vocês, com um brócolis agroecológico, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com a produção. Viu que pode perder a vida útil, colhe, mesmo ele não estando ainda num tamanho muito grande, né? A gente, às vezes, fica esperando o tamanho, e nem sempre o tamanho é o que vai dar para a gente a rentabilidade no final da colheita. Não adianta eu ter um produto enorme se ele tiver desse jeito, dessa cor. Porque em 2, 3 dias, ele no campo, depois de uma chuva, é assim que ele fica. E aí do lado é uma outra foto, é uma foto de alface. Não é com a mancha verde que eu falei, é com essa mancha marronzada, que ela também dá durante o armazenamento, né? Alta umidade e temperatura muito baixa. Geralmente é aquela folhinha que fica no final do pote, quando a gente lava a alface, ela fica assim, né? Fica com muita água ali embaixo, muito frio, e isso acontece. Alguém tem alguma pergunta antes da gente passar para essa parte? Eu queria fazer uma pergunta. Qual é a substância que a batata produz mesmo? Que eu estava fazendo comida, não consegui prestar atenção. É solanina. Solanina. Tá. Isso. Mais alguém? A Nívia levantou a mão. Pode falar, Nívia. Oi, boa noite. Então, Beatriz, no caso do brócolis, né, daquele jeito, ele então não serve para comércio, né, para comercializar ele, no caso, né? Olha, eu não vou te enganar, eu já vi brócolis assim no mercado, mas dificilmente o consumidor vai adquirir, né? Eu não indico adquirir porque o sabor muda. Eles às vezes colocam em promoção, assim, vários brócolis daquele amarelado, manchado. Às vezes ele fica com uma cor em cima meio rosada, mas o sabor muda. O teor nutricional pode mudar também. Pode ser que esteja ali com algum fungo. Tudo bem que a gente vai limpar, mas não é a mesma coisa, né? O produto não é o mesmo.
Ah, entendi, então. Obrigada, Carice. Não é ideal comercializar, não. E também, ainda se você tiver um produto assim, você for comercializar, se você conseguir inserir ele no comércio, você não vai conseguir a venda dele no mesmo valor do que você conseguiria com ele verdinho, do jeito adequado de ser comercializado. E aí vai acabar te atrapalhando. Então, às vezes, é melhor você, mesmo que não ganhe muito com ele ainda pequeno, você garantir do que esperar e ganhar muito menos do que você poderia ter ganho, né? Com ele, mesmo consumindo ele pequeno, sabe? Entendi, perfeito. Obrigada. Nada. Alguém perguntou sobre as brotações da batata. Então, das brotações, eu nunca li nada a respeito de não poder consumir. Agora, dessa solanina, sim. E aí, o que acontece às vezes? Às vezes ela tá com essa mancha verde e também tá com as brotações, porque as brotações também acontecem por causa da luz. Então, assim, se puder evitar, bem, mas se ela não tiver manchada de verde, eu nunca vi dizer que seria tóxica, não. A verde, sim, a verde eu sei que dependendo da quantidade de solanina que a batata tiver produzido, é muito tóxica mesmo, a gente pode ter que até ir para o hospital. Sempre vai ter alguém também que vai falar assim, mas eu já comi e não morri, tudo bem, mas é o que geralmente se indica, né, de ter cuidado. Então, por isso que a gente fala. Eu, na minha casa da minha mãe, assim, a gente já, com certeza, já consumiu, às vezes, até sem perceber, né? Mas, às vezes, assim, você vai descascar 10 batatas e no meio dessa batata uma tá e ninguém viu, e aí 10 pessoas vão comer. A quantidade que vai comer daquilo ali é muito pequena. Mas se você puder evitar, se você puder observar, né? Quando a gente vai aprendendo, quando eu fui aprendendo essas coisas, eu fiquei muito mais criteriosa em casa, na hora de escolher, na hora de preparar o alimento, para a gente ter essa segurança mesmo, né? A gente fala de segurança alimentar, a gente tem que pensar na segurança da nossa casa, né? Do nosso alimento também. Mais alguém? Vou voltar então, hein? Isso, acho que não, Bia. Qualquer Vou coisa a gente voltar. faz de novo. Então, quando agora a gente falando, né, dos cuidados que a gente tem que adotar na pós-colheita, né? Que é o nosso maior foco aqui. Como eu falei para vocês, tudo isso que a gente discutiu antes é muito importante aqui para o produto que vai ser colhido no final. Então, a pós-colheita, eu digo que ela começa, os cuidados da pós-colheita, eles começam lá no cultivo ainda. Não tem como desassociar, como a gente viu aqueles nós ali no primeiro slide, né? Não tem como desassociar uma coisa da outra. Então, o primeiro cuidado que a gente precisa ter é com relação ao horário da nossa colheita, por causa da temperatura. Né? A gente fala que o ideal é irrigar, todo mundo já deve ter ouvido falar isso, que o ideal é irrigar nas primeiras horas do dia ou ao final do dia. A colheita, o ideal, isso da irrigação é por causa da temperatura, né? Não vai ter ainda incidência de sol muito grande na cultura. A mesma coisa na colheita. O ideal é começar a colheita nas primeiras horas do dia, as horas mais frescas do dia, para poder esse produto se manter fresco. Porque quando a gente colhe um produto, lá no campo ele faz toda a parte de respiração celular. Da mesma forma que a gente faz, na verdade a gente faz de uma forma, né? Os produtos hortícolas, eles respiram da forma deles. E né, essa respiração, depois que ele é colhido, ela não para, pelo contrário, ela é acelerada, porque ele é estressado, né? O produto fica estressado quando ele é tirado
do solo, qualidade do solo ou da planta-mãe. Então, como essa respiração vai acelerar, um outro fator que acelera a respiração dos produtos é a temperatura alta. Então, quanto mais alta a temperatura, mais rápida vai ser essa respiração e mais fácil esse produto vai ser deteriorado. Então, se eu colho um alface 5, 6 da manhã e comparo com outro que eu colher ao meio-dia, coloca esse de 5 a 6 da manhã guardado e depois vai lá e colhe um de meio-dia e compara. Você já vai ver uma diferença nítida entre eles. O alface colhido, quando a gente chama de sol a pino, né? Quando está com uma incidência de sol muito grande, um calor muito grande no local, você já começa a perder qualidade dele no campo. Então, colheita sempre nos primeiros horários do dia. Ai, mas eu preciso entregar o produto de manhã, em tal lugar, em um mercado, alguma coisa. Então, se for possível, colha nas horas mais frescas do dia à tarde, depois das 4 horas. E a gente vai falar mais na frente, ali embaixo, da proteção da incidência solar também. Então, com relação ao horário de colheita, é isso. Outra coisa também, dependendo do lugar, aí em Maricá eu acho que é calor, né? Mas os locais que são mais fresquinhos, as pessoas até colhem em outros horários do dia, mas planejam essa colheita para dizem que a temperatura está baixa, que o dia está nublado, né? Ou que está mais ou menos chuvoso. Só que é importante a gente ter cuidado também quando a gente faz essa colheita em tempo chuvoso, porque em período de chuva, se for um produto folhoso, né, ele vai ficar com as folhas muito molhadas e pode aumentar a incidência de doença, a propagação de doença. E também a terra fica muito, assim, o solo, né? Ele fica pegajoso, dependendo do tipo de solo. Tem a segurança de quem está colhendo também, escorregar e tudo mais, mas, além disso, sujar muito o produto, né? Quando a gente suja muito ele de terra, se for um produto que ele não vai ser processado antes da colheita, que ele não vai passar por uma lavagem, alguma coisa assim, e até mesmo com a lavagem, né? Fica mais difícil essa lavagem, é mais prejudicial colher na chuva. Então, se evita colher dia de chuva, ou então se tiver uma chuva muito forte no dia posterior a essa chuva, evita colher, né? Só se for urgência mesmo. E aí, outro ponto que a gente precisa ter muito cuidado é a maturação desses produtos, e a maturação no sentido de que seja uma maturação padronizada, se a gente conseguir organizar o nosso cultivo, cuidar da adubação, de forma que fique tudo muito padronizado para colher uma única vez, se a intenção for essa, tudo bem. Mas, se não, é mais uma questão de seleção desses produtos. Se eu vou colher um tomate, se eu vou colher um tomate que eu quero já comercializar ele totalmente maduro, eu tenho que levar em consideração o tempo da colheita, né, de organizar ele, para eu levar para comercialização. E se eu deixar, eu quero comercializar meu tomate muito vermelho, muito maduro mesmo, aquele tomate brilhoso, tudo bem. Mas se você deixar para colher esse tomate muito vermelho, muito maduro para comercializar, você pode ter problema no manuseio. Então, o ponto de maturação, ele é importantíssimo. Eu tenho uma foto, não está aqui não. Acho que vou mostrar, acho que é na aula de amanhã, da maturação do tomate, para a gente ver o ponto ideal, né? Mas é quando ele está amarelo, puxando já para o avermelhado, é o ideal da gente colher.
acho que tem 5 pontos que ele pode ser colhido. Eu vou mostrar essa foto para vocês amanhã, que ela é bem interessante, para selecionar o ponto de colheita. Então, isso é uma questão. Nunca colher um produto muito maduro, se você tem a opção de colher antes. E nunca misturar, porque às vezes, eu preciso entregar 3 caixas. Tudo bem, separa uma caixa com ele mais verdoso, outra caixa com ele muito maduro, outra caixa ali no intermediário entre o que você está colhendo. Nunca misturar, porque um produto muito maduro, ele vai acelerar a maturação do produto que está mais verde. E por quê? O produto, como eu falei, ele continua respirando depois que a gente colhe, né? E um produto muito maduro, ele tem um gás, um hormônio chamado etileno. Ele libera esse etileno e esse etileno vai fazer com que os outros produtos ao redor dele também amadureçam, né, muito mais rápido. Também vai estragar mais fácil um produto que ele é colhido muito maduro. A venda tem que ser muito mais rápida. E, às vezes, o valor que a gente consegue um produto muito maduro não é igual que a gente consegue um produto num ponto de colheita mais firme. Então, nunca misturar. Como comentei, no alface também é importante. A gente colhe o alface cerca de 25 no máximo 35 dias depois do plantio, do transplantio, né, da colocação da muda no campo, porque se você passar muito disso, você vai colher uma alface que a gente já chama de pendoada, como se ela começasse a subir mesmo e formar semente. E isso a gente consegue ver que ela começa a ficar com um aspecto mais triangular no campo, né? A gente precisa colher ela antes disso. Um alface colhido depois do ponto é aquele alface que a gente come, ele tá amargo, leitoso, né? Não é interessante. Então, a gente precisa ver a maturação e separar esses produtos de acordo com a maturação deles na hora da colheita. Outra coisa que a gente precisa fazer, né, na pós-colheita, né, na colheita e pós-colheita, é evitar os danos mecânicos no produto na hora que você está colhendo, né? Então, treinar bem as pessoas que vão participar dessa colheita, utilizar ali materiais limpos, se você vai precisar usar uma faquinha para colheita, se você vai precisar usar utensílios de pazinha, tesoura de poda, tudo que você for utilizar nesse processo de colheita precisa estar muito higienizado, né? Se suja muito de terra durante o processo, ter um local que você possa lavar ou levar água até o local para você limpar, um pano, né? Para de tempos em tempos ali durante a colheita, você está limpando essa ferramenta que você está utilizando, né? E colher com cuidado, né? A gente fala, evitar danos mecânicos, colher cuidadosamente. O que é cuidadosamente? Você pensar no produto não só como uma coisa que está ali que você tem que tirar, tem que colocar na caixa e tem que vender. Não é isso, a gente tem que pensar com responsabilidade do que a gente quer que chegue na casa do outro, do que a gente quer que chegue na nossa mesa. Se eu entrego um produto do jeito que eu quero que entregue na minha mesa, a pessoa que compra, sabendo que veio de mim, isso pode se tornar o meu diferencial. Nossa, aquela produtora, o alface dela é diferenciado, ele vem limpo, não estraga tão rápido. Nossa, esse brócolis, olha o corte desse brócolis, é diferente. Quem é essa pessoa, se a gente está falando de uma feira agroecológica, por exemplo? Nossa, quem é esse produtor que entrega esse produto tão bonito, tão diferente? Um tomate selecionado, né? Que às vezes a gente vai... Tem gente que compra realmente, né? 2 tomates maduros, tantos verdes, tantos mais amarelados.
nossa, aqui nessa banca eles já trazem tudo separado. Então, assim, a gente ter esse cuidado na hora de colher como se a gente estivesse fazendo para a nossa casa. Muitas vezes, quando tem a contratação, né, das pessoas porque é pago por hora ou pela diária para ajudar em processo de colheita e tal, às vezes as pessoas fazem correndo, porque a ideia, né, o foco deles é fazer aquele trabalho para o que eles foram contratados e correndo muito rápido. Então, se a gente precisar de contratar uma mão de obra dessa forma, a gente precisa acompanhar, ensinar, olha, eu preciso que colha com cuidado. Olha, é assim que se faz, né? Olha, puxa com calma, puxa com cuidado, né? Ensinar mesmo esse processo de colheita, não apertar o produto na hora de ser colhido, né? Se a gente estiver falando de fruto, ter esse cuidado para não ter o dano mecânico. O dano mecânico é isso, é amassar, é arranhar, furar o produto. E outra coisa é evitar contato do produto com o solo. Depois que ele foi colhido ali, primeiro, como eu comentei com vocês, é sempre bom a gente ter cobertura de solo, aquela cobertura morta, palhada, porque quando as folhas elas não entram em contato com o solo, é mais difícil também dela se deteriorar, ficar amarelada, né, de alface mesmo, chicória, ela não fica tão manchada. A selga também fica linda, é nítida a diferença quando você coloca a cobertura no solo. Todos os benefícios da cobertura do solo para o solo, sim. Eu não estou dizendo que é para usar a cobertura pensando só no produto final, depois de colhido, por causa da folha, da proteção, não. Tem toda a questão de proteção do solo que a gente vai agregar no nosso cultivo. Mas também, como a gente está falando de pós-colheita, interessante a gente olhar a cobertura do solo por esse lado, né, desse ponto de vista também. Tanto é que a abóbora, por exemplo, quando a gente tem cultivo, o interessante é que quando você vê que a abóbora está se formando ali, né, na flor, colocar a palhada no local que ela está nascendo, que ela está desenvolvendo, né? Colocar uma palhada ali embaixo dela para que ela se desenvolva toda em cima da palhada sem encostar no solo. Não sei se vocês já repararam que às vezes a gente vai comprar abóbora e ela tem uma mancha amarelada, esbranquiçada. Isso é porque, geralmente, aquela parte ali teve contato com o solo. Se ela se desenvolver toda sem ter contato com o solo, a chance da cor ser mais uniforme, toda igualzinha, ou toda verde, ou toda laranja, é muito maior. Então, assim, isso aí mais um cuidado que a gente faz durante o cultivo, mas já pensando na pós-colheita, se for com relação a uma abóbora. E aí, evitar esse contato com o solo durante o cultivo, mas especialmente na hora da colheita, que aí o produto já está colhido, então a gente já está falando de pós-colheita, evitar o alface que foi colhido, ele vai passar por uma lavagem, se for passar por uma lavagem, armazenar, né, nas caixas para ser encaminhado para lavagem, sem encostar no solo, né? Que às vezes as pessoas saem cortando e vai deixando aquilo ali e no canteiro e depois vem outro catando. O ideal é que isso seja feito num processo contínuo. Se uma pessoa for cortar e a outra for guardar, que já venha um atrás do outro ali, organizando aquele produto, para ele entrar em contato com o solo o mínimo possível, né? O solo tanto tem os micro-organismos que podem deteriorar aquele produto, como também arranhar, sujar mesmo, né, dificultar o processo de limpeza depois do produto colhido. E também a questão da proteção da incidência solar, que eu ia até comentar lá em cima quando a gente falou de horário da colheita, deixei para falar no final desses tópicos, porque essa proteção ela pode se dar de várias formas. E o jeito mais fácil é se na sua unidade tiver árvore e tiver sombra, né, próximo de onde você está fazendo o cultivo do que você está colhendo. Então,
ir colhendo esse produto nas caixas, nas embalagens que você tiver, e colocando na sombra. Mas caso não tenha, também é possível fazer isso com uma lona branca, de repente um sombrite, né, um pedaço de sombrite, e levar para o local onde você vai fazer a colheita e organizar um espaço em que esse produto ele possa ser colocado embaixo dessa proteção. Mas tem uma questão, não pode encostar a lona branca, o sombrite, você não pode encostar isso no produto colhido. Por quê? Se o material aquecer, ao invés dele voltar, no caso da lona branca, ao invés do calor dissipar, né, voltar, ele em contato com o produto, ele pode até cozinhar o produto, dependendo se a gente estiver falando de uma alface, que é sensível, né? Eu falo muito da alface porque como é mais sensível na hora da colheita, né? O que se aplica para ela geralmente se aplica para o restante das hortaliças. E também é mais comum, né? A maioria das pessoas que produz hortaliça vai ter um pouquinho de alface ali no cultivo. Então, não pode encostar essa lona, essa proteção da incidência solar, não pode ter contato com o seu produto. É para proteger ele. A lona, o produto está ali embaixo, né? Uma distância adequada, não muito grande, para não ter entrada do sol ali. Mas o mais interessante mesmo é um sombrite, né? Uma estrutura. É fácil de montar com estrutura de bambu, né? 4 bambus, 5, 6 bambus, e montar uma estrutura ali para você só prender o sombrite e deixar aquele produto na sombra, se você não tem uma sombra no local da colheita, se é muito longe para ficar indo e voltando várias vezes, né? O importante é que esse produto ele fique longe desse solar, do calor. Ah, mas não é nas primeiras horas do dia? Sim, mas aqueles raios solares ali no produto já pode começar a deteriorar ele, a murchar, a aumentar a temperatura. Então, mesmo nas primeiras horas do dia, a gente tem que proteger esse produto. E aí, a gente falou que esse produto continua respirando depois que ele é colhido, que a alta temperatura vai aumentar essa respiração, e se essa respiração aumentar, o produto vai ser deteriorado muito mais rápido, né? Então, para isso, existe uma etapa pós-colheita que chama resfriamento após a colheita, né? E aí, como que esse resfriamento ele pode ser? Vai depender do tipo de produto que está sendo colhido. Se a gente estiver colhendo um produto como alface, chicória, que eu estou colhendo hoje, e hoje mesmo ele já vai ser comercializado, às vezes você não precisa passar por essa etapa. Agora, se você for armazenar ele, estiver colhendo em um dia para comercializar no outro, é importante que ele seja resfriado. E resfriado como? Geralmente, esse produto ele é mergulhado numa água mais fria, para poder reduzir mesmo a temperatura, né? Ele esfriar, como se fosse uma panela quente. Você coloca ali numa água gelada para ela esfriar. Então, assim, você coloca ele ali para ele mudar a temperatura, baixar a temperatura, tira, deixa ele dar aquela secada, né? Antes de guardar, para poder comercializar. Porque também se guardar um produto muito úmido, né? Muito junto, você pode deteriorar ele de um dia para o outro, e atrapalhar a sua comercialização. E aí, nisso tudo, é importante ainda a gente ter a manutenção da higiene em todas as etapas. Como eu falei, né? Os utensílios têm que estar limpos na colheita. Imagine essa água desse resfriamento após a colheita. Ela mesmo que tem que estar impecável, né? No local. Os galpões também, os caminhões que foram utilizados para transporte, ou se for uma unidade grande, né? Se a gente estiver falando de unidade pequena, o carrinho de mão, Beatriz, o carrinho de mão, tem que limpar o carrinho de mão? Tem que limpar. Por quê? A gente utiliza, geralmente, nas unidades, pelo menos quando eu plantava com a minha mãe
lá no quintal dela, a gente usava o mesmo carrinho de mão para muita coisa no quintal. E aí é difícil a gente ter colocando na realidade mesmo da gente pequeno produtor. É difícil de você ter separado um carrinho de mão para cada coisa no seu. O ideal é esse, mas é difícil. Então, o que você vai fazer? Amanhã tem colheita, então hoje eu vou limpar o carrinho, lavar o carrinho. Geralmente, né, são de materiais que podem ser lavados, passar uma água clorada, a gente vai falar mais à frente como é que faz essa água clorada, passar no carrinho, limpar ele, deixar ele secar para poder ser utilizado na colheita. Então, assim, sempre, tudo que a gente for usar nesse transporte do produto, nessa colheita, tudo que for encostar no produto que você está colhendo, tem que ser muito bem higienizado, né? E aí, depois desse resfriamento, existem várias etapas de beneficiamento. O beneficiamento é quando a gente faz alguma coisa no produto. Uma coisa que está crescendo muito, né, nos últimos anos são as hortaliças minimamente processadas. Acho que a maioria das pessoas já deve ter visto no mercado alface já lavada, fica nas geladeiras igual a geladeira de iogurte, para as geladeiras de iogurte. Alface lavada, couve cortada. E a alface lavada tem dois tipos. Tem umas que são as folhas inteiras lavadas, e eles dizem quantas folhas tem. E outros que são elas já picadas, igual usam em sanduíche desses fast foods, né? Também cenoura, beterraba, os produtos já cortados, né? Isso tem crescido muito no mercado e nas feiras também, cada vez mais a gente vê, né? Esses produtos sendo comercializados, além dos mercados que são aparentemente mais industrializados, esses produtos, mas na feira a gente também vê bastante. Então, na aula de amanhã, a gente vai falar sobre esse beneficiamento, né? Eu vou abrir mais essas etapas de beneficiamento para a gente falar delas, tanto se ele não for ser minimamente processado, quanto sendo. Então, vamos seguir um fluxo. Amanhã não, quarta-feira. A gente vai seguir o fluxo todo. Então, não vou falar muito do beneficiamento agora, mas o beneficiamento basicamente é quando você faz alguma modificação ali nesse produto. Seja o beneficiamento, a etapa de embalagem está no beneficiamento, as limpezas, os cortes, as separações, todas estão aí nesse beneficiamento. Um outro ponto que a gente tem que ter muito cuidado na pós-colheita é a umidade, né? A umidade excessiva pode ocasionar, por exemplo, se a gente está falando de alho e cebola, mais para nossas residências, né? Que no Rio de Janeiro as pessoas não costumam muito produzir, né? Alho e cebola nas hortas. Mas a alta umidade faz com que tenha essa brotação do alho, da cebola, às vezes o apodrecimento, né? Na nossa geladeira mesmo, a gente pode observar isso. E a baixa umidade também pode ocasionar problema, principalmente hortaliça folhosa. Alface, chicória, baixa umidade, né? A umidade, ela faz com que a folha ela fique firme, bonita, né? Com turgor, assim, aquela folha que você vê que ela tá cheia de água, você morde, ela faz aquele crack. Ela tá com água dentro dela, né? Quando a gente está com baixa umidade no ar, no ambiente que ela tá sendo guardada, ela fica ressecada, ela fica murcha, né? Então, para a hortaliça, é muito importante a gente ter uma umidade alta, um lugar úmido, fresquinho, né? E que não tenha muita iluminação,
por causa de todas aquelas questões que a gente já falou. No caso de hortaliça folhosa, a iluminação ela pode ocasionar problema de a folha ficar amarelada, né? Então, você colhe um produto para poder comercializar e deixa ele com uma luz artificial ali, você pode perder o produto antes da comercialização. Tudo bem que existem produtos específicos que precisam dessa iluminação, ou que precisam de baixa umidade, igual o alho, a cebola não é bom uma umidade muito alta, né? Mas tudo isso vai depender de que produto a gente está trabalhando. Aí, como eu falei para vocês, amanhã a gente vai falar, amanhã não, quarta-feira a gente vai falar um pouco das etapas de beneficiamento e de uma coisa mais voltada para um lado de produção para venda, né, comercialização, para indústrias rurais, a gente vai falar mais voltado para isso. Hoje, para o nosso finalzinho, eu queria conversar com vocês um pouco sobre a sanitização de hortaliça para o consumo caseiro. Isso é uma etapa pós-colheita que é feita na nossa residência. E eu acho muito, muito importante. Por quê? Tem gente que acha que o vinagre limpa as hortaliças o suficiente para a gente consumir. Ou então que, mas já vem lavada, estava molhada lá no mercado, isso já vem lavado, as pessoas lavam isso. E não é dessa forma, né? Então, eu trouxe para vocês um passo a passo. Esses slides eles vão ficar disponíveis, também tem um materialzinho escrito, que eu vou passar para a Magali, para o pessoal da organização, para disponibilizar para vocês no final do curso. Mas, assim, basicamente, primeiro a gente já começa preparando uma solução clorada. E aí, existem duas opções. Tem o hipoclorito de sódio, que é o cloro ativo, né, a 1%. E aí, se for esse produto que você comprar no mercado, você vai usar 2 colheres de sopa para 1 litro de água. Agora, se você comprar água sanitária, isso é escrito no rótulo mesmo dos produtos. Dá para a gente diferenciar assim. Agora, a água sanitária, na minha casa eu uso muito água sanitária. Raramente eu compro algum que seja esse de 1%. Né? A água sanitária acho que é mais difundida, a gente usa para tudo, né? De limpeza, enfim. Aí a água sanitária tem que usar 1 colher de sopa, que é 10 ml, para cada litro de água. Então, a gente vai fazer essa solução de água clorada e vai reservar. Depois disso, a gente tem que limpar nossa mão de forma adequada. Isso também, que a gente está vendo hoje, vai adiantar uma parte da próxima aula, porque essa solução sanitizante e essa lavagem, ela também é feita, na verdade, em especial, em unidades e instalações de beneficiamento, né? Então, a gente já está também, essa parte que vocês vão utilizar na casa de vocês, que provavelmente muitas pessoas já utilizem, né? A gente vai usar na próxima aula. E também, se alguém tiver vontade de ter uma instalação para comercialização de minimamente processado, de hortaliça, fruta. Então, nesse segundo passo, né, a lavagem correta das mãos com detergente e com água corrente, né? E aí vai manusear esses produtos na sua bancada, na sua pia. Então, higienizar essa bancada e deixar essa solução entre 10 e 15 minutos. Por quê? Porque a gente utiliza muita coisa na pia da nossa casa, né? A gente lava, a gente limpa carne, frango, e pode ficar algum resquício de alguma coisa que contamine. São esses produtos hortícolas que geralmente a gente consome cru, né? O alface, chicória, bastante gente come couve crua, né? Também, a selga. Então, é muito importante a gente ter cuidado com isso. A gente faz essa limpeza, deixa uns 10, 15 minutos,
E também pensa pelo lado bom, você já vai ter sua pia limpinha para a semana toda, assim, já dá um grau na pia, né? Ficar limpa, ficar organizada. E aí você limpa. E é importante, pelo menos para isso, a gente ter na nossa casa uma tábua que você use só para hortaliça, fruta, que não consuma essa. Não use essa tábua para cortar carne, mesmo se for carne já cozida, assada. O interessante é você ter uma exclusiva só para produto que você vai consumir cru, né? De hortaliça mesmo. E aí, limpar essa tábua também. Depois disso, o que a gente faz? A gente retira todas as partes do nosso produto que tiver folha deteriorada, né? Aquelas folhas de fora da alface, que dependendo da pós-colheita, ela vai vir perfeita. Na feira aqui perto da minha casa, às vezes, vem impecável. Você não vê, assim, nem terra, não vê mancha amarela, não vê nada, em todas as folhas do lado de fora. Mas depende da banca e depende da hora do dia que eu chego na feira, porque às vezes eu trago e tenho que tirar quase tudo do lado de fora, assim, muitas folhas do lado de fora para consumir a parte de dentro. Mas aquilo que eu falei, que às vezes tem pessoas que são diferenciadas num lugar de comercialização, nessa feira que eu vou, tem uma banca que essa banca é diferenciada. Se eu compro lá o coentro, a minha cebolinha, eu comentei que eu produzia, né? Eu morava no Rio de Janeiro. Então, lá eu produzia com a minha mãe, no quintal da gente, tudo que a gente consumia assim, de hortaliça. Não tinha uma escala para consumir só do quintal, mas a maioria era do quintal e também da fazendinha agroecológica que eu fazia estágio lá, estudava lá perto. Então, assim, o nosso consumo era assim. Só que eu me mudei para cá, para o Distrito Federal, no início do ano, desse ano agora. E aqui não tem como produzir, não tem quintal para isso. Então, eu estou tendo que ir na feira. E é bem diferente, né? De tudo, né? Você vê o seu produto sendo produzido por você, saía de manhã, ia lá, molhava, cuidava, chegava de tarde, ia cuidar, estava com vontade de comer, ia lá, colhia. É muito diferente. Então, hoje, eu observo mais ainda essas coisas do lado de fora, né? Na feira. Então, tem essa banca que tudo que a gente compra lá, você quase não descarta nada, assim. Ela vem limpa, você vê que vem, às vezes, planta espontânea, uma que, eu não sei se alguém consome, é uma punk, caruru. Às vezes vem junto também, eu vejo assim, essa é ótima, que ela não usa veneno. Então, eu adoro essa banca, então, para mim, ela tem o diferencial dela, né? Produtos verdinhos, frescos, que eu quase não desperdiço. Aí, quando eu chego e lá não tem, desperdício na certa. Então, esse terceiro passo é retirar essas folhas, tudo que tiver ali estragado, manchado, amarelado, né, que a gente não for consumir. E aí depois a gente lava em água corrente mesmo na torneira, né, passando a mão de jeito delicado para tirar a terra. Porque se você só soltar as folhas e colocar com terra dentro da água clorada, tem uma reação que acontece quando tem matéria orgânica com cloro. O cheiro é ruim e também é uma reação química que solta substância que pode fazer mal. Então, o ideal é tirar toda a terra do produto com água corrente antes de colocar na água clorada. Isso que a gente está vendo, como eu comentei, quando a gente estiver falando de instalação, a gente vai pincelar de novo nesse assunto, porque é muito importante, é um passo muito importante no beneficiamento. Essa lavagem, né, antes de passar para a água clorada. E aí, o penúltimo passo é colocar essas hortaliças no molho.
hortaliça ou fruta, né? Tá faltando uma letra aí no meu slide. E deixar de molho por 15 minutos. Não mais do que isso, mas também não menos do que isso. Né? O ideal é ficar 15 minutos. Às vezes as pessoas fazem esse passo todinho, certinho, e aí deixa 3 minutos, ou então bota lá, esquece, e vai enxaguar. Ah, você deixou quanto tempo? E nem contei. Aí vai enxaguar e o alface já está com a folha toda manchada de verde, daquele jeito que a gente vê na geladeira, porque entrou o produto na folha, né? Fica toda manchada de verde, o produto deteriorado. Se for morango, então, se você esquecer ele lá, ele começa a se desfazer pelo lado de fora, se deixar por muito tempo, é claro. Então, o ideal é deixar de molho esses 15 minutos, depois enxaguar com água corrente, né, água potável, e colocar esse produto para secar, né, para escorrer em um lugar limpo. Se você não for consumir na mesma hora, né, a gente indica ainda retirar o excesso de água com papel toalha, se não for assim, tô fazendo para o almoço, ou estou fazendo para essa refeição aqui e tal, se for guardar na geladeira, a gente indica que tire o excesso de água com papel toalha. E para guardar, o ideal se você tiver um pote grande que você possa guardar, ele vai durar muito mais tempo. Pote bem vedado. Se for de vidro, melhor ainda. Mas o de plástico também faz praticamente o mesmo efeito, né? Porque o de vidro, às vezes, ele veda melhor. Aí, o que a gente faz? Forra o fundo do pote que for guardar esse alface, essa hortaliça folhosa. Forra o fundo e a lateral com papel toalha. Coloque essas folhas ali organizadas sem cortar. Se for guardar para você consumir na sua casa, guarda sem cortar. E aí você coloca ali essas folhas, organiza as folhas no pote, e em cima põe outro papel toalha. Deixa de um jeito que as folhas elas não encostem na lateral do produto, sendo plástico, sendo vidro, e não entre luz nesse pote. E tampa, e aí depois você vai consumindo e dura bastante, né? Às vezes dura mais de uma semana. Se você tiver deixado ele escorrer bem a água, tira bastante o excesso de água. Ou também, se não tiver o pote, pode guardar em um saco plástico, fazendo a mesma coisa, um saco plástico limpo. Escondendo ele, né, do contato com o plástico e com a luz, com papel toalha e tal, e guardar no saco fechado. Só que o saco plástico ele não veda tão bem quanto um pote veda, né, dentro da geladeira. E também na geladeira a gente coloca coisa, tira coisa, encosta, e se for no saco, pode toda hora estar machucando a folha, né? Então, o ideal mesmo é guardar num pote, num recipiente mais protegido. Então, por hoje, o que eu preparei para a gente é isso. Alguém tem alguma dúvida? Beatriz, oi, Lilian falando aqui. Eu, infelizmente, não consigo colocar a câmera, que o sinal tá bem ruim aqui. Eu coloquei até no chat, eu sei que você não está vendo o que o projeto que eu sou estudante de nutrição, né, já tinha colocado, se fala muito sobre estratégias, né, porque eu acho que mesmo que quem produz aqui talvez compre algumas coisas, não produz tudo, né, e não necessariamente a gente consegue comprar tudo orgânico, e aí tem muito mito, muita coisa sobre remover ou diminuir o agrotóxico nos alimentos, tira a casca, bota bicarbonato. E aí, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Paulo, só vou te falar uma coisa rapidinho. Alguém pediu para eu voltar no slide, Maria Eduarda. Eu já vou voltar lá, só um minutinho, eu vou responder a Lilian. E a gente volta no slide. Qual slide vocês quiserem que volte para tirar foto, eu volto. Mas isso também vai ficar disponível para vocês. Ô, Lilian, o que acontece? Essa questão do bicarbonato é mito. Não tem assim, comprovação científica
suficiente para dizer que vai tirar agrotóxico e tudo mais. Do ponto de vista de tirar a casca, por que isso é indicado em alguns casos? A gente sabe que a aplicação do agrotóxico, né, ela vai entrar em contato. O primeiro lugar que ela entra em contato é com a parte de fora ali do produto. Então, tomate, que é um campeão assim no uso de agrotóxico, eles dão aquela chuva de agrotóxico e se não respeitarem o tempo da colheita, a gente às vezes vai comprar, porque entre o período que eles aplicam o agrotóxico e o período de colher e chegar para a gente, existe o que eles chamam de intervalo de segurança, intervalo de colheita, é um tempo estabelecido de acordo com cada produto que é utilizado para cada cultura específica, entendeu? Então, se esse tempo não for respeitado, que muitas vezes a gente sabe que não respeitam, a gente pega esse produto, às vezes, no mercado e sente até um cheiro diferente no tomate. Não sei se já aconteceu com algum de vocês, no tomate, no pimentão também, é horrível. Minha mãe é o que mais sente, minha mãe, nos legumes e verduras aqui em casa. É estranho. Geralmente é quando esse tempo ele não é respeitado. E aí o que acontece? Se eu sei que uma boa parte do produto foi jogada ali naquela casca, quando eu tiro, por um lado, eu estou reduzindo a quantidade. Só que esse produto ele não fica só na casca. Ele entra dependendo da função, né, do agrotóxico e do método de ação. Ele pode entrar no produto e participar, ser metabolizado ali. Então, assim, se for uma coisa de contato, se for um agrotóxico que seja para matar alguma lagarta que vai consumir aquela casquinha do tomate, ela não vai entrar, provavelmente o produto não vai entrar no tomate, você descasca. Tudo bem, você reduz um pouco a quantidade, né? Mas para muita coisa, infelizmente, a gente não tem muito para onde correr. A verdade é essa. Porque se for alguma coisa que participa do metabolismo da parte de interesse que a gente vai consumir, não vai adiantar muito tirar a casca. Agora, assim, sei lá, cenoura, a gente consome sempre sem casca e é mais difícil de ter algum produto aplicado nela embaixo do solo. Às vezes tem algumas coisas que eles aplicam também para pós-colheita, né? Para manter ela sem incidência de praga, de doença, algum antifúngico, né? Nos produtos em geral. Mas isso, intervalo de segurança mesmo, Camires. Mas é isso. Tirar a casca pode te ajudar em alguns casos, mas nem todos. Então, assim, você não vai tirar a casca de tudo que você for comer só por causa disso, que a chance de você estar diminuindo tanta coisa assim é muito pequena. Alguém fez mais alguma pergunta? Bia, posso só ler um comentário aqui do Júnior? Claro. Ele diz que toda vez que ele compra água sanitária para sanitizar as verduras, ele olha o rótulo, porque tem marcas do produto que não especifica o uso para sanitizar verduras e outras especificam. Júnior, isso aí é bem colocado. Desculpa, eu poderia ter também comentado isso no início. Geralmente, elas têm essa... Não existe lá escrito, eu nunca encontrei escrito, que ela é contraindicada para usar. Mas, como eu sempre compro de uma marca específica, essa também sempre tem escrito. E, inclusive, Júnior já deve ter reparado, que eles dão até a receita de quanto você tem que usar. E aí, geralmente, a gente cai nisso aqui, de 10 ml para 1 litro. Então, quando vocês forem comprar mesmo para utilizar, é bom olhar no rótulo, igual o Júnior falou que faz.
que lá vai ter especificação. Uso para limpeza de superfície, aí eles têm uma quantidade que é colocada. Aí lá vocês vão ver essa parte, que provavelmente é dessa que o Júnior compra. Vai estar escrito assim, uso para higienização de alimentos. Aí tem lá 10 ml para 1 litro de água, se for essa que a concentração dela está entre 2 e 2,5. Mas é bom olhar mesmo, Magali e Júnior, que foi quem comentou, né? Eu que passei por essa informação. Sem problemas, Bia. Obrigada pelo comentário. E um comentário também sobre literatura específica que você possa recomendar sobre pós-colheita de cada cultura, se teria, assim. Então, Marcele que está perguntando. Isso é muito interessante, esse assunto, porque quando a gente fala de pós-colheita, é difícil falar dessa forma genérica, né? Eu tive que, inclusive, olhar a pós-colheita de várias culturas para montar esse material, e eu tenho algumas coisas para indicar, sim, porque, por exemplo, para a batata, a luminosidade de um jeito, umidade de um jeito, tempo de colheita específico de um jeito, que vai ser diferente de um brócolis, que vai ser diferente do alface. Então, geralmente, existem algumas cartilhas da Embrapa e também tem tabelas que indicam para a gente mais ou menos um norte, né? Mas tem algumas apostilas da Embrapa. O que mais encontra é de hortaliça. Mas eu vi de algumas culturas, eu posso compartilhar com você, Magali. Aí você manda para eles. Sim, eu coloco lá no grupo sem problema nenhum. Tem bastante. E assim, às vezes a gente coloca no Google. Não sei de qual, se você está querendo, não lembro quem foi o nome do comentário. Marcele, Marcele, não sei se você está querendo já saber de alguma cultura específica, porque se não tiver a cartilha, uma opção também é que tem muitos grupos de pesquisa que eles fazem pesquisa na área de hortaliça específica. Aí vamos dizer que você quer saber a pós-colheita de morango, e não tem nenhuma cartilha da Embrapa, nem de nenhum órgão específico sobre isso. Aí eu uso um buscador que chama Google Acadêmico. E, às vezes, os textos são alguns artigos que têm uma leitura meio chatinha, mas que, se você pular lá direto em resultados e discussões e conclusão desses artigos, de repente você quer a informação sobre a cultura específica que você quer, às vezes em tabela, eles explicam o que foi melhor do que cada... Assim, os tratamentos que eles utilizam, o que foi melhor, qual foi a melhor embalagem, né? Essas coisas são... A gente consegue achar por artigo também, quando a gente não encontra em cartilha, se for alguma coisa muito específica que você estiver procurando. Mas para as culturas no geral, a gente consegue achar cartilha, consegue achar informe técnico, que facilita um pouco a vida. bom, acho que foi. Pelo menos eu não vi mais nenhuma questão aqui. Também não temos nenhuma mão levantada. E aí a gente pode estar encerrando também, se as pessoas não tiverem. Então, a gente está combinado de se encontrar na quarta, seria isso? Isso. Tá. Então, na quarta-feira estaremos todos aqui de volta. Tragam suas dúvidas. Podem estar apresentando para a gente, né? Ou no grupo antes, né? Pode ser durante terça-feira, que aí a Bia já vem com as respostas. Ou então durante a aula mesmo, sem problema nenhum. Se todos estiverem de acordo, a gente agradece já a presença de vocês todos. Boa noite, hoje eu tô indo já. Tá bom, Patrícia. Gente, muito obrigada, viu? A Bia. E quarta-feira a gente se vê novamente. Sim. Obrigada, gente. Tá bom, até quarta. Se aparecer alguma pergunta, me envia. Tchau. Tchau. Boa noite, Boa gente. noite, boa noite. Parabéns pela excelente aula. Obrigada a vocês pela participação.